Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E hoje o vídeo é lidos de fevereiro plus TBR de março, tá? E eu venho falar pra vocês que eu tenho leituras arrasadoras. Foi um mês incrível de leituras e eu praticamente zerei a minha TBR. Mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir o vídeo pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, se inscrever no canal para você sempre ver em primeira mão os vídeos que eu lancei, e todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo e não muda nada para você. E vamos fazer um combinado? Pegue aí um produtor de conteúdo para você adotar e sempre usar o link dele de afiliado, porque a gente sabe que é difícil ganhar dinheiro sendo produtor de conteúdo pequenininho e ainda falando sobre livros. Então, quando vocês usam o nosso link da Amazon, gente, ajuda muito no final do mês, tá? E eu também quero já agradecer a todo mundo que usou o meu link. Bora lá! Foi um mês incrível. Eu estou com o meu celular aqui do lado, tá? Pra ver as notas de cada um dos livros, mas eu acho que a menor nota que eu dei foi 4 estrelas. Então, em fevereiro eu li 7 livros, tá? Teve alguns livros fora da minha TBR aqui, e o único livro que eu não li da minha TBR do mês passado foi Crescent City 2. Eu conversei com vocês sobre isso em alguns momentos, que eu não tava afim de ler um livro tão grande, tá? Vamos começar pelo segundo livro dessa série, que é A Bruxa do Bosque. Esse daqui, gente, eu dei 4 estrelas e meia. É um infanto juvenil incrível para você que gosta de ler livros com bruxas, e de uma forma muito sutil e infantil, mas de uma forma que não é boba nem nada do tipo, tá? A gente fica sabendo da história da Cassie no primeiro livro, onde ela foi abandonada pela sua mãe em um orfanato, até que um dia ela surtou. Ela é criança ainda, tá, gente? Surtou e fugiu. E aí umas coisas estranhas começaram a persegui-la. E aí um gatinho preto, que é o seu familiar, apareceu e falou assim: gata, você não sabe, você é uma bruxa. E não só uma bruxa comum, você é sobrinha da bruxa da floresta. E aí ela corre lá para a floresta com o gato dela, e aí ela começa a descobrir mais sobre tudo aquilo que foi, não mentido, né, mas foi ocultado dela. E nesse segundo livro ela tá tentando praticar os poderes para ser mais parecidas com as meninas que estão no mesmo coven que ela, mas que estudaram bruxaria, né, por toda a vida. Só que aí tem um príncipe elfo aqui, se eu não me engano, é um príncipe elfo, ou um rei elfo, que fica do outro lado da floresta, que todo mundo diz que ele é muito mau, e é onde a mãe dela tá. Então ela, além de tudo isso, ela tem que praticar magia para tentar atravessar essa barreira, para tentar salvar a mãe dela. É muito, muito bom, tá, gente? O próximo livro também é uma fantasia que também fala sobre feéricos, né, magia e tudo mais, mas esse é um livro maior de 18 anos, que é um livro único, mas que está ali na série A Married to the Magic, que é Casando com a Magia, tá? Aqui tem uma leve, eles falam bem de leve sobre os personagens principais do primeiro livro, mas dá pra ler bem separado, tá? Esse aqui é uma dança com um príncipe feérico, e é exatamente a junção de Cinderela com um príncipe cruel, tá? A nossa protagonista, ela fica ali na parte da Cinderela, o pai dela morreu e ela vive com a madrasta dela, e ela é obrigada a fazer todo tipo de serviço braçal e de empregada e tudo mais, até que o momento a madrasta dela tá sem dinheiro e vende a mão dela em casamento pra um cara que ela nunca ouviu falar. Quando ela chega lá nessa casa, é uma casa cheia de mistérios e regras. Ela não vai nunca conversar com seu marido, nem conhecer ele, ela não pode olhar nos olhos dele, assim, no rosto. Ela, durante a noite, ela não pode sair do quarto dela, mesmo se ela ouvir pessoas gritando e tudo mais. E ela não pode passar das barreiras das paredes da casa que ela mora, porque tá muito próximo à floresta, lá onde normalmente, antigamente, os féricos moravam, e ela não vai ter mais a proteção do seu marido, tá? E aí ela descobre um monte de coisa e entra no mundo dos feéricos, mesmo sendo uma humana, e ela vai enfiar a cara, gatos e gatas, é muito bom. Eu queria mais cenas de hot, tá? Porque vocês sabem que eu gosto, eu queria ler assim, os detalhes, porque a tensão sexual é muito grande, mas foi muito bom.
O clássico do mês foi O Morro dos Ventos Uivantes, e esse aqui eu dei 4 estrelas. E foi um livro muito incrível, mas um pouco difícil pra mim quando eu gravei o vídeo, porque eu fiquei com medo de falar coisas erradas, ou enfim, fiquei com medo de ser julgada, entendeu? Mas foi um dos vídeos mais vistos e eu recebi muitos comentários felizes por eu ter lido o livro, por eu ter dado a oportunidade, e eu gostei muito, tá? É um livro muito famoso, e o meu ponto geral desse livro aqui, que é muito parecido com o Dark Romance. Claramente, ele é uma escrita clássica, né? Escrita muito antigamente, então é diferente. Não tem cenas de hot, mas os personagens são duvidosos, fazem merda, fazem coisas que na nossa realidade hoje são taxadas como coisas erradas, e é bizarro. E inclusive uma menina comentou no meu vlog que a gente pode pegar também Orgulho e Preconceito e ponderar, como eu fiz com Dark Romance, como Enemies to Lovers, né? E é isso, todo mundo conhece essa história, pra mim foi muito bom, e eu ressalto, como eu ressaltei no vlog, que é comparado com Dark Romance, mas é muito mais bem escrito, tem muitas camadas, mas é só porque os personagens são desgostáveis, são todos meio que do mal e todos fazem coisas erradas, entendeu? É tipo isso. O próximo livro, esse livro não estava na minha TBR, se eu não me engano, não estava na minha TBR. Eu dei 5 estrelas e favoritei, tá super hypado aí, que é Bem-vindos à Livraria Nhandong, tá? A nossa protagonista aqui, ela abandona tudo pra poder viver uma parte da vida dela que ela sempre quis, tá? Que foi ser dona de uma livraria. E aí ela, além de tentar sanar problemas pessoais, ela quer manter a livraria em pé. E a nossa livraria aqui, ela se torna refúgio de almas cansadas, de almas que precisam de ajuda. Então, eu achava no começo que a história era só sobre ela e um rapaz que ela contratou para poder ficar ali como barista. Mas não, a gente fica sabendo sobre histórias de vários outros personagens. É muito sensível, Ai, é difícil explicar pra vocês, assim, sabe? Ó, à medida que a livraria se transforma em um espaço convidativo para que as almas feridas descansem e se curem e descubram o que é realmente importante, Yang encontra um novo significado para a vida. Cara, esse livro é muito bom. Um próximo livro também que foi favoritado de 5 estrelas é o livro do meu clube de leitura com a Aya Literária, que vai ser um clube apenas presencial, que a gente vai ler livros hypados, que a gente vai se encontrar no próximo domingo, dia 3, tá? Num café literário aqui perto, e a gente vai, né, discorrer sobre o livro, e o livro escolhido foi A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Um livro fofo, encantador, onde a nossa protagonista aqui, eu achava que o nome dela era... Ah não, é Mika Moon mesmo, eu confundi com outro livro. A Mika é uma bruxa, onde ela vive numa sociedade, onde ela tem que viver escondida e que ela apenas conversa com as suas irmãs bruxas, uma vez no mês, todo um dia certinho ali. E elas têm assim como, não junção, mas como ordem, que as bruxas não podem ficar no mesmo ambiente, não podem morar juntas, porque tem muita magia próxima e aquilo pode acarretar num problema muito grande. Só que um dia a Mika recebe um e-mail de um cara X falando que ele precisa de uma professora porque ele tem 3 bruxinhas meio que descontroladas. Ela larga tudo, vai pra essa casa super diferente e descobre que realmente tem 3 bruxas lá. E ela fica nessa coisa, será que eu dou pra essas bruxinhas, tudo que eu não tive, que é uma família, ensinamento, amor e carinho, ou eu conto pra supervisora, que foi quem criou ela, pra elas terem a mesma visão de mundo que eu tenho e serem felizes como eu. É tipo isso. Só que tem um romance de um cara super protetor que quer proteger as bruxinhas, que trata elas como filhas e que ele não tá nem muito feliz ali com aquela bruxa nova, entendeu? É muito, muito, muito bom. O próximo livro também foi um livro que não estava na minha TBR, que é Antes de Me Libertar de Você. Foi um livro sensível que eu chorei muito no final e que eu ainda me emociono
pensando nesse livro, tá? Jasmine e Joshua tiveram um encontro de almas e eles achavam que aquele amor ia ser pelo resto da vida. Porém, acontecem alguns problemas e com a perca de um filho, as brigas se tornam insuportáveis. E a Jasmine, por estar com depressão pós-parto e um monte de problemas, resolve se separar do Joshua. E mesmo assim, eles tentam se manter unidos pelo bem dos filhos, né, que eles ainda têm 2 filhos, e pelo bem do restaurante deles. Porém, quando as feridas que estavam cicatrizadas de uma forma errada começam a se abrir e com a ajuda de psicólogos, de amigos, eles começam a resolver todos esses problemas, eles realmente pensam se está tudo acabado ou se eles merecem uma segunda chance. E é incrível. Primeiro porque esse livro fala muito comigo em relação ao aborto que ela teve, porque eu já perdi um neném, tem mais de 10 anos isso, mas é uma ferida que sempre tá ali. E uma outra coisa que mexeu muito comigo é um amor entre esses dois, tá? Porque eu fico pensando assim, será que é possível? Será que realmente existem pessoas que amam as outras dessa forma? Porque eu nunca conheci esse amor. E mesmo que não exista fisicamente, é lindo ainda pra mim pensar que a autora teve a sensibilidade de mostrar esse amor. Então, por mais que as pessoas não sintam isso, ela sentiu, sabe? E, nossa, pra mim foi muito especial esse livro. E, por último, foi o meu livro Viajante, que foi A Mecânica do Amor, tá? Que foi um livro inesperado, super fofinho, que eu adorei ler, um romance young adult. Então não tem cenas de hot nem nada do tipo. E esse eu dei 4 estrelas, tá? Conta a história da Belle, que ela não sabe o que ela quer fazer na faculdade. Ela tá super indecisa. E aí a Belle vai pra uma escola particular e lá tem um menino que se chama Theo, tá? Ele é filho de um cara multimilionário ali da tecnologia. E todo mundo espera muito dele. Muito porque o pai dele é muito inteligente, porque ele tem muito dinheiro e a família também espera muito dele. E aí eles estão ali na aula de robótica e eles precisam de uma pessoa a mais. E ele vê que a Belle, por mais que ela não tenha o conteúdo, a didática, ela sabe construir muitas coisas, ela é muito inteligente e ele percebe que precisa dela. E eles são uns opostos, tá? Ele sempre faz tudo antes, muito organizado, ela sempre deixa tudo pra última hora. E aí eles começam a se relacionar e ver que um precisa do outro. E é muito legal. Muito, muito, muito bonitinho. E aí eu acho que a temática maior pra mim que foi nesse livro, que a Belle precisava se impor, que ela precisava colocar o seu lugar, porque infelizmente as mulheres são muito menosprezadas nessa área da tecnologia, né? E foi super diferente. Eu nunca tinha lido um livro assim sobre robótica. Teve luta entre robôs e eu ficava, eles vão vencer. Bem louco assim, tá? E esses foram todos os livros que eu li no mês de fevereiro. E agora a gente tem uma TBR. Então vamos lá, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha TBR. Já peço desculpa pelo barulhão que tá no fundo. Quem tava lá nos meus stories viu que eu tentei gravar esse vídeo inúmeras vezes. Já gravei ele completo 2 vezes, mas o barulho tava muito pesado e carro de som começou a passar. Mas o final, a gente tá na finaleira, tá? Ó, o primeiro livro da minha TBR é Serpente e as Asas Feitas de Noite, tá? Eu sei que é uma fantasia com vampiros. Será que dá pra ver? Acho que dá, né? Mas eu não sei de nada desse livro e eu quero ir pra ele assim, tá? Eu quero ir assim pra ele tranquila. Gente, o próximo livro, ele foi escolhido por vocês, tá? Porque ele saiu lá daquele vídeo de livros encalhados na minha estante, que é Cinder, tá? É uma junção de Cinderela meio robótica. E aqui ela é meio humana, meio robô. Tem até cyborg, se eu não me engano, como é tratado. E aí ela trabalha com mecânica, sabe? Consertando as coisas e tal. E a madrasta dela, com as suas 2 irmãs, abusam dela, né? Porque só ela apenas trabalha pra poder ter a renda da família ali. E elas estão se organizando para um baile. Só que tem uma coisa diferente. Tem uma doença que tá se alastrando e tá matando todo mundo. Inclusive pessoas ricas, o imperador e um monte de coisa. Eu tô gostando muito desse livro, tá? Tô gostando muito desse livro.
O próximo livro é da Jane Austen, o meu clássico do mês, que é Razão e Sensibilidade, nessa edição aqui da Faro. Eu acho que eu já li esse livro, mas eu não me lembro muito do que se trata, não me lembro direito, não me lembro se eu gostei, então eu quero relê-lo, tá? O próximo é o meu romance do mês, que é Idole Elétrico. Esse aqui é um dark romance, mais 18 anos. E aqui a gente vai ficar sabendo a história de Psique e Eros. Psique e Eros. Eu li o primeiro livro, tá? Que é Deuses de Neon, e amei. É uma versão um pouco mais futurista e atual dos, né, de Eros e tudo mais, e Hades. Eu gosto muito, me fugiu a cabeça agora, deuses do, não é deuses do Olimpo? Acho que é, deuses do Olimpo, isso mesmo, Zeus e tudo mais. E quero muito ler esse livro. O próximo foi um livro que veio no Turista Literário pra mim de janeiro, que é uma HQ sobre amigo ceifador. O ceifador, ele pega as almas dos animaizinhos que foram abandonados pelos seus donos e dão amor. E ele dá amor, carinho, enfim, eu fiquei muito curiosa, sabe, pra poder ler esse livro. E o próximo foi a tag do mês passado, tá? Quando chegou, eu queria muito ter lido na hora, mas eu quis cumprir a minha TBR, ou o máximo possível dela. E aí esse livro se chama As Quatro Vidas de Da Yu. Eu fiquei assim, As Quatro Vidas, né, que é estranho. É uma menina chinesa que... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre 4 vidas de 4 vidas. Dê uma olhada. Cara, esse vídeo hoje tá zoado, meu Deus. Mas eu vou postar mesmo assim. Voltando. Por que ela tem 4 vidas diferentes, tá, gente? Eu lembro que eu li por cima esse daqui. Ela morava com os pais e a avó numa pequena ilha. Só que o governo lá obrigou que eles fugissem para outro lugar. Só que aí ela é aprisionada e ela tem que viver disfarçadamente como um jovem menino chamado Feng, tá? Depois ela foi enviada para os Estados Unidos e foi vendida para um bordel em São Francisco. Então, cada momento desse, ela troca de identidade para tentar sobreviver a esse desespero que tá passando na vida dela, e eu acho um livro super diferente. Tá faltando aqui o livro Viajante, só que como tem um pessoal que ainda não recebeu, eu não sei se eu ainda vou receber o meu livro Viajante esse mês, então eu fiquei na dúvida de colocar ele nessa TBR. Mas aí, se aparecer, vocês vão ver aí durante os vlogs de leitura, tá? Eu peço desculpa novamente aos barulhos e, enfim, o desespero que foi gravar esse livro, esse vídeo, que eu demorei muito. Me conta aqui qual vai ser o top 1 que você precisa ler nesse mês de março. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!